Esse pessoal ungido, cheio do Espírito Santo. Quando o louvor tem unção é diferente, né, gente? Glória a Deus pela vida deles. Vamos lá, gente. As luzes estão bem acesas. Fique acordado, amém? Deixa o inimigo roubar a boa palavra. Deixa não. Dorme não, vaso. Amém? Eu prego meio devagar, então eu preciso da sua atenção. Se você ficar tentado a dormir, dá um tapinha no rosto, faz alguma coisa. Amém? Amém, gente? Amém. Vocês estão comigo? Amém. Não estou sozinho não, né? Amém. Vamos lá, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Você que tem a sua Bíblia, abra ela, folhe essa Bíblia aí. E se você não tem a Bíblia, pode acompanhar aqui no telão. Diz assim: E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Diga, testemunho. 45. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Se você puder, coloque a mão no seu coração. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos te louvar pela tua presença. Queremos te agradecer pela tua palavra. Oramos, Pai, para que o Senhor venha falar conosco. Para isso, nós abrimos a nossa mente, o nosso coração e o nosso espírito, para que, recebendo a tua palavra, possamos ser também transformados por ela. Que toda mente nesse lugar seja levada cativa a Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém. Bora trabalhar. Queridos, aqui fala de um encontro, um episódio que às vezes a gente deixa passar por despercebido. Esse é um problema que a gente comete. A Bíblia, a palavra de Deus é viva. Ela é muito mais do que um texto superficial. Uma coisa que eu digo para os alunos da Exousia é: não se limitem à letra. Mergulhem para encontrar o Espírito por detrás da letra. O Espírito que vivifica, o Espírito que revela. Pode parecer um milagre a mais, porque nós estamos falando de Jesus. Jesus se movia e por onde ele passava, ele operava milagres. Por onde Jesus passava, ele libertava o aflito, o oprimido. Ele manifestava o poder de Deus em relação aos necessitados. Então, às vezes a gente corre o risco de passar por um milagre como esse e achar que é simplesmente mais um entre tantos. Porém, esse texto é rico em detalhes, rico em ensinamentos. E o Senhor vai falar conosco nessa noite em nome de Jesus. Amém? Eu quero situar você em relação ao leproso. A vida de um leproso nos tempos bíblicos não era nem um pouco fácil. Era uma vida difícil, uma vida de rejeição, uma vida de isolamento. Nos dias atuais, com o avanço da medicina, a atualização da ciência, se tem tratamento eficaz. Hoje em dia não se chama mais nem de lepra, é hanseníase. Dependendo do caso, a primeira dose já é suficiente para impedir a proliferação da bactéria. Então hoje a tecnologia, a ciência, a medicina avançada,
ela permite que a vida de alguém acometido por essa doença seja muito mais simples devido ao tratamento. Tratamento que consegue inserir ela em sociedade, diferente dos tempos bíblicos. Os leprosos, eles viviam isolados, eles não estavam inseridos no convívio social, eles não podiam acessar as cidades, eles viviam distantes, em lugares desertos, nas chamadas colônias, acampamentos externos, leprosários, lugar onde viviam todos aqueles que tinham em comum a lepra. Só que esse homem, o que nós lemos aqui, que foi curado, para que ele pudesse ser curado, ele teve que passar por uma série de dificuldades. A decisão de ir até Jesus não foi uma decisão amena, uma decisão tranquila. Ele corria riscos. Inclusive, um leproso, quando se aproximava da cidade, de forma repentina, ele corria risco até de ser apedrejado, podendo chegar à morte. A vida de um leproso era uma vida de rejeição, uma vida de humilhação. Os olhares marginalizavam, discriminavam os leprosos. Eram rejeitados. E sabe, irmão, quando eu olho para a vida desse leproso, facilmente eu consigo me identificar na minha vida antes de Jesus. Talvez você aqui nessa noite, olhando para esse leproso, consiga se identificar também, porque assim éramos nós. Estávamos afastados da presença devido ao pecado cometido lá no jardim, e o pecado que por sua vez fez separação entre Deus e o homem. O homem por muitos e muitos anos teve que viver distante de Deus, separado. Eu imagino que se nós tivéssemos vestes espirituais, eu acredito que tenhamos, sem Jesus nós andávamos rasgados, maltrapilhos, porque nós estávamos imersos no lamaçal do pecado. Era a nossa condição antes de Jesus. Não tínhamos parte com a família celestial, não estávamos inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja, isolados, distantes, até que Jesus aparece. E quando Jesus aparece, com a sua mão graciosa, Ele estende e nos toca, tirando cada um de nós daquela condição de pecador, envoltos pelo pecado. E a Bíblia diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Agora não somos mais órfãos, não estamos mais isolados e distantes. Agora somos filhos, co-herdeiros com Cristo, fazemos parte da família de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse leproso, ele tinha que se submeter por uma série de processos, onde ele tinha que se deixar ser identificado pela sociedade que se tratava de um leproso. Levítico 13 tem a lei acerca da lepra, e uma das coisas que o leproso tinha que fazer era rasgar as suas vestes, para que todos pudessem ver a sua condição, a sua pele, e constatar que se tratava de um leproso. Como se não bastasse, além de ter que passar por tamanha humilhação, se rasgar, andar realmente de forma humilhante, ainda ele tinha que sair gritando e apontando sobre si: imundo, 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 para que todos soubessem que ali se tratava de um leproso. Era uma vida de humilhação, meu irmão, uma vida difícil. Só que esse mesmo homem, ele fica sabendo de um homem, um certo Galileu que está andando pela Galileia.
Ele está fazendo milagres, Ele está levantando paralíticos, dando vista aos cegos, fazendo com que os surdos ouçam. Ele fica sabendo desse Jesus, esse homem que cura e faz milagre, e ele diz em seu coração: eu vou sair desse lugar, eu vou encontrar esse Jesus, e quando eu encontrá-lo, se ele me tocar, então serei limpo. Irmão, essa decisão não foi fácil. Para chegar diante de Jesus, como eu te disse, ele teve que passar por uma série de situações, correu risco de morte, mas ali está ele, diante de Jesus. E eu imagino que esse leproso, uma vez que ele estava ali, eufórico, imagina, ao mesmo tempo que ele olhava com esperança para Jesus, eu imagino que ele transmitia um olhar de medo, porque o cenário fazia com que a qualquer momento ele pudesse ser apedrejado. As pessoas olhavam para ele de forma a inferiorizá-lo. Eu imagino ele com aquele olhar, ao mesmo tempo que esperançoso, confuso. E ele pergunta: Jesus, se o Senhor quiser, se o Senhor me tocar, então eu serei limpo. Irmão, ele jogou a responsabilidade para Jesus, dizendo: Senhor, se tu quiseres, eu poderei ser limpo. A resposta de Jesus é linda, porque ele olha para aquele homem leproso, o homem que era rejeitado por todos, o homem que não tinha acesso, o homem que era marginalizado. E Jesus olha para ele, Jesus toca, e ele diz assim: quero ser limpo. Movido de íntima compaixão, movido de amor, Jesus toca naquele que ninguém tocava. Ei, Jesus toca naquele que ninguém toca. Jesus toca naqueles que são rejeitados. Com o coração cheio de amor, ele diz: ser limpo. Irmão, eu não sei qual é a lepra que você trouxe nesse lugar. Eu não sei o que tem acometido você. Eu não sei se a lepra é no seu relacionamento, na sua casa, na sua empresa. Eu não sei se a lepra é o relacionamento com seus filhos, com seu cônjuge. Mas eu quero te dizer: basta que Ele te toque. Basta que Ele te toque. Aleluia. O toque de Jesus é tudo o que nós precisamos, irmão. Às vezes a gente fica buscando o toque dos homens, ficamos dependentes demais dos homens, só que muitas vezes os homens rejeitam, os homens não são capazes de olhar para você como Deus vê. Vamos ler Marcos também, capítulo 8, verso 22, coloca no telão por gentileza. Marcos 8, 22. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa, e levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. 25. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu a todos claramente, e mandou-o para sua casa, dizendo: não entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Irmão, da mesma forma que aquele leproso desejou ser tocado por Jesus, aqui, quando Jesus chega em Betsaida, algumas pessoas rogam para que Jesus tocasse a vida daquele homem cego. E Jesus prontamente
se disponibilizou a tocar a vida daquele homem, porém ele deu uma instrução. Jesus tirou aquele homem cego do meio da aldeia, o levou para fora, e acontece algo interessante. Jesus toca uma primeira vez, e aquele homem que era cego, agora ele começa a enxergar, porém o que ele enxerga são árvores que andam. E aí Jesus toca uma segunda vez, e agora sim, a visão é ajustada e restaurada. O primeiro toque estava relacionado a essa visão física. O segundo toque estava relacionado ao coração. Sendo ele um cego, aquele homem tinha legitimidade para mendigar, para pedir esmolas. Ele tinha a autorização do governo romano para ficar nas ruas, nos locais públicos, pedindo esmola. Então, o sustento daquele homem cego, por muitos e muitos anos, veio das pessoas que faziam as esmolas. Então, ele cresceu, se desenvolveu, olhando para as pessoas como aquelas que dão a ele o produto que ele precisa, olhando para as pessoas como aquelas que são capazes de favorecê-lo. Quando Jesus toca pela primeira vez, e ele enxerga os homens como se fossem árvores, é porque a visão do coração estava equivocada. Ele ainda permaneceu olhando para as pessoas como se elas pudessem favorecer, porque é isso que uma árvore faz. A árvore, ela favorece a gente, de inúmeras formas. Qualidade do ar, ela oferece sombra. A árvore, ela tem produto, e você há de concordar comigo que tem uns produtos que são demais. A maçãzinha, a laranjinha. A gente se favorece da árvore, ela nos alimenta, assim como os homens alimentavam aquele homem cego. Só que Jesus tocou ele por uma segunda vez, para que ele pudesse receber não o alinhamento da visão terrena. Tanto é que o texto diz que olhando para o alto, ei, você quer ficar com a sua visão espiritual alinhada? Pare de olhar para os assuntos da terra, se intere dos assuntos celestiais, observe o que é importante nos céus, alinhe a sua visão para que você veja como Deus vê. Aleluia. Mas deixa eu falar uma coisa. Muitos crentes, parece que eles estão em uma corrida atrás das bênçãos. Muitos crentes querem se favorecer, querem receber. Irmão, com todo respeito, esse nível de viver correndo atrás das bênçãos é o mais raso. Porque o que o Senhor tem para você é a bênção de Abraão, que determina o seguinte: Abraão, não é que você vai viver correndo atrás de bênçãos. Abraão, eu vou te abençoar de tal maneira, levanta a sua mão, que tu serás uma bênção. Tu serás uma bênção. Aleluia, aleluia. Irmão, sua oração tem que mudar. Para de querer ser aquele que recebe, e ore para Deus te fazer aquele que dá, aquele que entrega, aquele que abençoa, aquele que é uma bênção, irmão. Amém, gente? Agora acontece uma coisa interessante, um princípio que a gente deve dar atenção, tanto com um leproso, quanto com esse homem cego de Betsaida. O homem leproso, para que ele pudesse chegar diante de Jesus e ser curado, ele precisou sair do local que lhe deixava doente. Quem sabe você precisa sair de certos lugares que estão te adoecendo, irmão. Certos ciclos que devem ser encerrados, meu irmão. Jesus cura esse homem, o cego de Betsaida, e ele diz assim: rapaz, não volte para a sua aldeia. Irmão, tem lugares que se você retornar,
vão deixar você cego novamente. Tem lugares que se você voltar, a doença volta. Eu não estou falando nem do aspecto físico, irmão. É na alma, é no espírito. A Bíblia diz que nós devemos vigiar porque as más conversações, elas carregam o potencial de corromper os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Irmão, a Bíblia diz: se andas com o sábio, então tu te tornas, o contrário é verdade. Irmão, existe uma máxima que determina que nós somos a média das 5 pessoas. Então sim, você que preza por uma vida cristã saudável, você precisa entender que tem certos ciclos que você não pertence mais, certos lugares que você não tem que voltar, porque você pode ficar doente. É uma iniciativa. Irmão, esse homem leproso, ele não recebeu o milagre de Jesus porque ele tinha uma necessidade. Ele não recebeu o milagre de Jesus porque ele chorou. Ele recebeu o milagre de Jesus porque ele agiu por fé. Eu estou escrevendo um livro, irmão. Eu lanço esse ano ainda, em nome de Jesus. Que eu vou falar sobre as faces da fé e como ela é capaz de colocar num nível do sobrenatural. A fé, ela tem algumas faces. Uma delas é a fé que contempla, a fé contemplativa, a fé que vê os milagres acontecerem, a fé que compreende que Jesus cura, a fé que sabe. Mas não é essa fé que nós temos que ter. Posso te falar uma coisa? Nós não temos que ter a fé em Deus. Pastor, vou preparar a fogueira. Nós temos que ter a fé de Deus. Porque fé em Deus muita gente tem, irmão. Se é para Jesus, aplauda. Irmão, fé em Deus todo mundo tem. Mas é uma fé que contempla, é uma fé que concorda. Sim, Jesus cura, sim, Jesus faz milagres, sim, Jesus liberta. Porém, a fé bíblica é a fé que não fica contemplando. A fé bíblica é aquela que te tira do meio do leprosário e te faz ir em direção a Jesus, ainda que te custe a vida, mas você quer ser tocado e experimentado o sobrenatural. A fé bíblica é a que te leva a agir. A Bíblia diz: a fé sem obras é morta. Portanto, a fé de Deus é aquela que te leva a agir, é aquela que te leva a viver o sobrenatural, é aquela que te move, que te tira do lugar. Essa é a fé de Deus, é a fé que age. Essa é a fé que Deus espera da igreja. Amém, querido? Agora observe, o que me deixa mais apaixonado por Jesus, cara, é ver uma história dessa e perceber que esse leproso que Jesus curou, a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão. Instantaneamente aquele homem foi curado. Esse leproso não era um chegado de Jesus. Esse leproso, sequer Jesus conhecia ele. Era um completo desconhecido. Mas quando Jesus olha para aquele homem, agindo a sua fé, ainda que seja um desconhecido, ele toca, ele diz: seja limpo. Se ele fez algo tão grande por um desconhecido, eu pergunto: o que ele pode fazer por você que é filho? O que ele pode fazer por você que é filha, minha irmã? E ele faz, sabe por quê? Jesus é a personificação da graça de Deus. E eu posso definir graça para você: graça é tudo dado por nada a quem nada merece. Graça é tudo dado por nada a quem nada merece. Ei, Jesus te toca não pelo teu desempenho como cristão, não porque você é bom demais. Ele te toca não por quem você é, mas por quem Ele é. E Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Aleluia. Talvez você esteja aqui nessa noite pensando que
Ele não pode te tocar que você não merece, irmão, não é por merecimento. Ei, não é por merecimento, é por graça, até a salvação, Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, vem de Deus, não vem de vós, para que ninguém se glorie. Irmão, a vida com Deus não é por desempenho, a salvação é pela graça por meio da fé. Não vem por obras para ninguém bater no peito e dizer eu fui salvo porque eu sou bom. Não, a gente é salvo porque a gente crê na obra redentora lá na cruz do Calvário, feita, consumada por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por Ele ser bom, é que nós somos salvos, não porque nós somos bons. É pela fé, irmão. A vida cristã é pela fé. Se creres, está escrito, verás a glória de Deus. Amém, queridos? Vamos seguir então, agora eu quero dar continuidade, verso 43, vamos ler, Marcos 1, verso 43. Diz assim, e advertindo severamente, logo despediu. Irmão, isso aqui me chama a atenção, porque Jesus acaba de fazer um milagre poderoso. O homem que era tomado de lepra foi purificado na hora. Que milagre! Porém Jesus advertiu severamente, proibindo aquele homem de ir pela cidade contar o seu testemunho. Ele disse, vai direto aos sacerdotes fazer o ritual da purificação, dá o seu testemunho lá, para os sacerdotes, porém não fala com ninguém. Foi uma advertência severa. Em outras palavras, Jesus estava proibindo aquele homem de pregar. Imagina se ele sai contando o testemunho. Nós não ensinamos que o testemunho é forte? Quantos nós conhecemos que se converteram por conta de um testemunho que ouviram? E geraram aquele desejo de, faz de novo, Senhor, se o Senhor fez com ele, pode fazer comigo. Testemunho é poderoso, porém, Jesus advertiu severamente. Sabe o que eu preciso te dizer, irmão? Aqui nessa parte a gente distingue, a gente separa os homens dos meninos e as mulheres das meninas. Porque você há de concordar comigo, enquanto nós estamos vivendo o nosso cristianismo, enquanto nós estamos vivendo a nossa fé, e o Senhor concorda com as nossas vontades, o Senhor concorda com as nossas decisões, está tudo muito bem. Agora, quando nós estamos caminhando a nossa jornada de fé, e aparece um não do Senhor, é nessa hora que nós entendemos quem é maduro e quem não é, quem é homem e quem é menino. Uma coisa que nós precisamos entender, é que os nãos de Deus não são proibições. Quando Deus te diz um não, não é porque Ele está te privando, muito pelo contrário, não de Deus é livramento, irmão. Te provo, Gênesis 2, Deus planta um jardim no Éden, a gente chama de jardim, mas era um pomar, irmão, era um negócio lindo, maravilhoso, e Deus coloca o homem naquele jardim, e Deus diz assim, Adão, tudo que tem aqui será para teu mantimento, porém tem uma árvore que você não vai comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse, Adão, se dessa árvore você comer, certamente você vai morrer. Irmão, observe, havia um não de Deus em relação a Adão, porém esse não era para privar, era para proteger. Quando você se deparar com um não do Senhor, entenda que Ele está vendo o que você não vê. E esse não é privação, não é proibição, é livramento. Adão deu uma de louco, que mané, eu vou comer, comeu, o que aconteceu? Morreu, no corpo? Não, pior, no espírito, perdeu a conexão, perdeu a presença, por não entender que o não era proteção. Tem não de Deus, irmão, que já te livrou da morte, tem não de Deus, que já te livrou de quebrar a cara,
Você até ficou chateado, fez birra, mas era Ele te protegendo. Irmão, isso é muito sério. Nada como um testemunho, né? Há muitos anos atrás, irmão, muitos anos atrás, quando eu era apenas o baterista da igreja, você acredita? Eu já fui o baterista da igreja. Não, eu fui o cara que tocava o carrom. Na época não tinha nem bateria, a bateria veio depois. A mãozinha velha ficava vermelha lá, batucando. E aí eu estava com dinheiro na conta. Eu falei assim com a minha esposa: ao invés de deixar esse dinheiro parado, vamos aplicar ele, vamos investir. O que a gente pensou? Ramo alimentício. Em outras palavras, padaria. Irmão, se tem uma coisa que as pessoas nunca vão deixar de fazer, é de ter vontade de comer, cara. Ei, quando se fala daquele pãozinho, aquela cuquinha, aquela coisa boa que você acha na padaria, vai dizer. Pão é bom demais, cara. Você sabia que o pão é um alimento universal que cai na graça de todo mundo? Todo mundo gosta daquele pãozinho. Irmão, não te condeno de você comer pãozinho. A Bíblia diz que Jesus é o pão da vida. Gente, para mim foi uma decisão muito sábia, porque o lugar que a gente viu para começar aquela padaria era um lugar, assim, humanamente falando, perfeito. O sucesso era certo, cara, porque o espaço era bom, a cidade era boa, o ponto era perfeito, cara, de um fluxo maravilhoso, a gente tinha estacionamento. Aí eu fui lá, sem falar com o meu pastor, porque o sucesso era óbvio. Para que falar com o pastor? Tá na cara que vai dar certo. Aí eu peguei aquele dinheirinho que eu tinha na minha conta, fui lá, comprei o maquinário, a gente reformou o espaço. Irmão, montamos, estava tudo certo. Antes de abrir, antes de inaugurar, eu pensei assim: vamos lá falar com o pastor? Irmão, eu já tinha montado tudo, já estava tudo pronto. Cheguei no meu pastor e falei assim: meu pastor, nós começamos uma padaria, está tudo comprado, maquinário, o lugar está pronto, é sucesso, vai ser estouro. Ele olhou para mim e falou assim: filho, não faz, cancela isso aí. O que apareceu na minha vida? Não. O que eu fiz? Dei uma de Adão, meti a cara, o sucesso era certo, não tinha como dar errado. 3 meses, irmão, porta fechada, faliu, quebrou o negócio. Se eu tivesse parado na ocasião que ele disse não, com certeza o prejuízo seria bem menor, se comparado aos 3 meses depois. Irmão, não é que ele lançou praga, é que os pastores carregam uma habilidade divina de enxergar o que a ovelha não vê. E ele viu algo que eu não estava vendo. Não é que Deus estava me privando, não é que Deus estava me proibindo, Ele estava me protegendo. E eu quebrei a minha cara por não obedecer. Irmão, nessa hora só tem 2 opções: A, o não aparece e você faz birra, ou B, o não aparece e você entende: Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o teu não é para o meu bem, o teu não é para a minha proteção. Tem até uma expressão que diz: aceita que dói menos. Aceita, cara. Para de brigar quando Deus te dá uma direção que não é aquela que você esperava. Ei, Deus não está aqui para atender às suas expectativas, porque expectativa é o que eu espero que Ele faça. Ele está aqui para se mover pela sua fé, e fé é a certeza do que Ele faz, o que Ele quer fazer, o que Ele pode fazer. Então entenda, irmão, tem não de Deus, que é proteção para você. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar então, versículo 44 agora, Marcos 1, 44. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém. Qual foi a instrução? Não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Jesus disse assim: cara, não pregue, vai direto nos sacerdotes, vai lá dar o teu testemunho. Pastor, eu brinquei hoje e eu estou fazendo. Completa, muito. Isso é coisa de pastor antigo.
Aí eu peguei os dois tempos, peguei os pastores antigos e os pastores atuais. Eu também faço essa. Alguns acham chato, a gente pensa que é didático, né? É didático, irmão. O fato de você repetir, fixa, memorização. Amém? Que loucura, meus irmãos. Cadê o raciocínio? Testemunho. Irmão, Jesus proibiu aquele homem de falar. Sabe por quê? A mensagem que somos é muito mais forte que a mensagem que pregamos. Quando você olha, por exemplo, para a vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando eles estavam lá no exílio babilônico, você vê que esses homens tiveram uma atitude de obediência tão forte, de fidelidade, que o testemunho daqueles homens fez com que toda uma nação reconhecesse o Deus verdadeiro. Ei, não está falando que Daniel fez uma pregação incrível, onde milhares de pessoas se converteram. Não está dizendo que ele fez um milagre maravilhoso que paralisou a nação. O que fez com que Deus fosse reconhecido foi o testemunho de vida daqueles 4 jovens. Uma vida de obediência vista pelos outros, uma vida de fidelidade vista pelos outros. Por isso que nós dizemos que as mensagens que pregamos, as mensagens que falamos, não são mais fortes que as mensagens que somos. Coloca por gentileza em 2 Coríntios 3:3, 2 Coríntios 3:3. A primeira parte diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Irmão, vós sois a carta de Cristo. Em outras palavras, você é uma carta ambulante que caminha por aí. E o que a gente faz com carta? Lê. Então a sua vida, irmão, o seu testemunho está sendo visto pelas pessoas que te cercam. A sua vida é uma carta. Qual é o conteúdo dessa carta, pastor Dan? Suas falas, suas atitudes, suas escolhas. É o conteúdo dessa carta. E o que é que as pessoas estão vendo? Qual é a leitura que elas estão fazendo? Qual tem sido o seu testemunho? Como é que está o seu nome na praça? Como que está a sua fama? Josué 6:27, por gentileza. Josué 6:27. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda. O Senhor não tem problema que você tenha fama. A questão é, qual é a fama que você tem? Qual é o testemunho que você gera? Irmão, tem gente que é muito bom, aqui profissionais do culto, manda um beijinho pro alto, dá aquela rodopiada que eu nem sei fazer. Teólogo. Hoje em dia todo mundo é teólogo, irmão. Hoje em dia o negócio está estranho, cara. Hoje são debates, um querendo quebrar a doutrina do outro, um querendo mostrar que sabe mais que o outro. Tem lugares que é uma loucura. Você vê congressos que são feitos por aí, que o cara sobe aqui, o irmão prega a palavra, aí o que vem na sequência tenta despregar o que o irmão pregou, porque ele quer mostrar que sabe mais. Eu sei que tem pregadores aqui no nosso meio, eu vou falar o que eu falei pela manhã. A pregação do evangelho não é para mostrar o que eu sei, é para mostrar quem Cristo é. Enfim, irmão,
É um tempo onde todo mundo tem lugar de fala, onde todo mundo quer falar. A informação é muito fácil. Você pega o seu celular, você vai na internet, tem uma série de estudos, tem artigos que você lê, você ganha autoridade, você domina assuntos. Mas ei, o que você fala não é tão forte quanto quem você é. Tem uma frase que eu não conheço o autor, mas que diz assim, ó: pregue, se necessário, use palavras, porque a tua vida, irmão, teu testemunho é uma pregação. A questão é, essa mensagem está convertendo as pessoas ou está espantando? Irmão, tem gente que quer falar e sabe, expressar aquele conhecimento, aquele doutor, mas não ganha uma alma. É o cara que sabe muito, chega em casa, você me perdoa, mas é a realidade por aí, bate na esposa sem vergonha, bate na esposa, humilha o filho, esculacha o filho, mas na igreja ele é um santo, em casa é um diabo. Na igreja é bom de falar, eita como fala bem, eita como prega bem, eita como conhece a Bíblia, mas em casa é um sem vergonha. Quem ele é uma péssima mensagem que o mundo está lendo. Talvez eu vou ficar até final do ano sem pregar depois dessa. Mas eu sou pastor, não sou massagista. Aleluia. Olha, vamos para... Não, é perigoso. Eu sou filho, é o mesmo efeito. Preste atenção. Tem irmão aqui na igreja que mal sabe o que é o Pentateuco, mas está ganhando alma. Enquanto o sabichão não tem uma alma que traz. Agora sim, vamos continuar com o verso 45, irmão, e aqui vai surgir um problemão. Que loucura, eu falei para você que esse texto era rico, quanta coisa a gente tem aprendido aqui, né? Amém, igreja? Glória a Deus. 45. Mas tendo ele saído, começou a pregoar. O que Jesus disse para o cara? Não pregue. Mas entrou aqui, saiu pelo outro. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Irmão, aqui aconteceu um problema e talvez você não viu. O homem que não podia entrar, entrou. E agora aquele que podia, não entra mais. Aqui acontece um dos fundamentos do Evangelho, a inversão de posição. É quando Jesus troca de lugar com a gente. Aquele homem, por ser leproso, anteriormente, antes de Jesus curá-lo, ele não podia entrar na cidade. Só que ele tem um encontro com Jesus. Jesus cura aquele homem, Jesus faz um milagre extraordinário na vida dele. E agora, aquele homem leproso, que agora curado, pode entrar na cidade. Jesus, que podia, não pode mais. O homem tumultuou tudo. Jesus teve que ir para lugares desertos. O que não podia entrou, e o que podia não entra mais. Eu quero ler com você Gálatas 3:13. Coloca no telão, por gentileza. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Irmão, nós chamamos Jesus de o substituto perfeito, porque essa cruz não era dele. Essa cruz que nós estamos lendo era a minha cruz,
era a sua cruz. Porém, quando foi para subir na cruz e ser pregado nela, não foi a gente, ele foi o nosso substituto, trocou de lugar comigo e com você, e foi para a cruz, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Agora você vai entender Isaías 53:4. Isaías 53:4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. De quem que eram as enfermidades? Nossas enfermidades, irmãos. Mas quem é que tomou? Ele tomou sobre si. E as nossas dores, de quem que eram as dores? Mas Ele levou sobre si as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha a continuação: mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia, aleluia. Isso é a graça, irmão. Ele te substitui. O sofrimento que era seu, Ele carregou. As dores que eram suas, Ele carregou. Eu tenho um apelo para você. Não torne a cruz de Cristo em vão. Não menospreze o sacrifício de Jesus. Sabe quando nós menosprezamos o sacrifício? Quando nós olhamos para um texto como esse, como uma verdade, assim como nós lemos, e mesmo sabendo que Ele levou sobre si nossas dores e enfermidades, continuamos carregando. A palavra diz que Ele veio para nos dar vida, vida com abundância. Eu quero ler com você, ou melhor, quero entrar aqui em um outro ponto. Esse Cristo que salva, esse Cristo que faz milagres, Ele tem um reino. Irmão, deixa eu terminar, depois você conclui. Tem pessoas que estão deixando de viver o reino de Deus aqui na terra, porque estão abraçados com a salvação, achando que a salvação é o nível máximo. Mas a salvação na vida do crente não é o final. Posso te falar? É só o começo. É uma porta que te dá acesso a um reino. E nesse reino tem a realidade de Deus manifesta. Nesse reino, irmão, não tem dor. Nesse reino não tem choro. Nesse reino não tem doença. Nesse reino não tem escassez, porque esse reino reflete a realidade de Deus. Só que essa é a questão, irmão. Tem gente que pensa que o reino é coisa do futuro. Não, eu tenho que morrer, e quando eu morrer eu vou entrar no reino. Agora me conta, por que Jesus ensinou assim, Mateus 6? Um modelo de oração para os seus discípulos, que fala da seguinte forma: Pai nosso que estás nos... santificado seja o teu nome. Agora olha o detalhe: venha o teu reino. Não está dizendo nos leva para o céu para entrarmos no teu reino. Ele está dizendo: chama o reino aqui para a terra, chama o reino aqui agora, para que vindo o reino, venha também a vontade do Senhor sobre a terra. Aleluia, irmão, aleluia, aplauda o Senhor. E esse reino, como qualquer outro lugar, ele tem uma porta. Para você entrar nesse reino, você tem que ser salvo. A salvação é a porta de entrada. E quando você entra nesse reino, você acessa as riquezas do céu. Você acessa a realidade de Deus. Só que, irmão, nós tivemos aqui
um ano profético, nós estamos no ano da multiplicação, mas nós já tivemos aqui o ano do governo, onde nós pregamos, oramos para que a igreja governasse. Só que governar demanda de uma coisa que nem todos estão dispostos. O governo tem a ver com sacrifício. O Cristo, que hoje se assenta num trono, primeiro teve que se oferecer como sacrifício. Nós só temos legitimidade para governar sobre aquilo que sacrificamos. Se não tem sacrifício, não tem governo. Segunda Timóteo 2:12. Vamos ler juntos? 2 Timóteo 2:12. A banda pode subir para gerar aquela sensação de que está acabando. E está mesmo, porque tem horário. Seu passado horário. Irmão do céu, papai e mamãe são bravos. Tem ordem. Se sofremos, eu sei que tem gente bonita subindo, mas calma, não perca o foco, amém? E a maioria está comprometido também, irmão. Tira o olho. Tira o olho, irmão. Olha para o pastor aqui. O pastor não é tão bonito, mas o pastor está pregando. Olha só. Esse texto ele dá um princípio. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Irmão, está dizendo que existe um caminho para reinar. É o sofrimento. Aí agora aquela música, né? Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando. Não é esse sofrimento, irmão. Esse sofrimento, quando você busca a essência, fala de renúncia. Porque renunciar dói. Renunciar dói, irmão. Falei hoje de manhã que uma vez eu vi um pastor dizendo assim, ele estava pregando para pastores, para uma igreja, e ele numa tentativa de transparecer, né, um nível de superioridade angelical, quase que fosse ali um serafim, um trono, um governo, ele disse assim: irmãos, eu não passo mais por tentações. Eu já atingi um nível espiritual que eu não renuncio mais. Rapaz, naquela hora eu falei: Jesus, leva ele. O homem é a quarta pessoa da Trindade, rapaz. Irmão, a renúncia faz parte do Evangelho. Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renúncia, tome sua cruz, siga-me. Renúncia, irmão. Quando eu digo renunciar, é que quando você renuncia, você machuca aqui, ó, a carne. E é essa carne aqui, essa casca, que impulsiona você para o erro, que tenta te distanciar da presença de Deus. Então quando você renuncia, você machuca essa carne aqui e dói, cara. O sofrimento não é uma vida de miséria não, cara. Tira isso da cabeça. Você é filho de Deus. Seu pai é dono da prata e do ouro. Não é vida miserável que eu estou falando. O sofrimento é a renúncia. É você dizer não para os seus desejos, para as suas inclinações. É você renunciar àquele contatinho, rapaz. Parar de receber aquelas fatias que você recebe no meio da noite. É você renunciar àquela amante, meu irmão. É você parar de ser trambiqueiro, trapaceiro. Renuncia, seja honesto. Vai ver se não vai doer. Você não vai sofrer. Dói, irmão. Dói. Mas se você sofre, se você renuncia, você reina. Você ganha autoridade sobre aquilo que você renuncia. Você ganha governo sobre aquilo que você renuncia, sobre aquilo que você oferece como sacrifício a Deus. Aleluia. Aleluia. Talvez você queira fugir do sacrifício, mas é o sacrifício que verdadeiramente pode te dar o governo, meu irmão.
E agora, para a gente fechar, Lucas 2,7. Lucas 2,7. Diz assim, aqui fala do nascimento do nosso Senhor Jesus. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Irmão, aconteceu de novo e você não percebeu. A substituição, a inversão das posições. Diz que o menino Jesus nasceu. Quando ele nasce naquela estalagem, ele é envolto, segundo o texto, em panos. Panos falam da humanidade, falam do que é terreno. Nós nos vestimos de pano, do que é natural, do que é físico. Só que ao mesmo tempo que o menino Jesus está ali, sendo envolto em panos, ali numa comarca, bem pertinho, estavam pastores no campo. E enquanto Jesus se envolvia no que é humano, lá no campo, os pastores foram envolvidos por aquilo que é de Deus, foram envolvidos pela glória do Senhor. Ali Jesus, ainda menino, já transmitia uma mensagem: pessoal, eu cheguei para me vestir do que é humano, para que vocês possam se vestir do que é eterno, para que vocês possam se vestir do que é de Deus. Aleluia, 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 aleluia. E esse Jesus, queridos, ele cresceu, ele desenvolveu a sua vida em obediência, ele foi homem santo, homem de aflições, sujeito a tentações, foi tentado no deserto, foi tentado no Getsêmani, e o outro lá dizendo que não tinha tentação. Desenvolveu a sua vida movido por compaixão. A Bíblia diz que quando ele olhava para as multidões, ele se compadecia, porque ele via as pessoas como ovelhas que não têm pastor. Onde ele passava, ele curava. Onde ele passava, ele manifestava a bondade de Deus em relação aos homens. Cresceu, iniciou seu ministério, 3 anos e meio na terra. Chega um momento em que ele está no Monte das Oliveiras, com os seus discípulos. Enquanto ele está lá, aparece Judas, e Judas veio acompanhado dos romanos, soldados. Judas veio acompanhado de alguns sacerdotes. E acontece algo muito interessante quando você lê o texto. Quando eles chegam no Monte da Oliveira, eles perguntam: quem é Jesus o Nazareno? E ele responde: eu sou. Quando ele responde, eu sou, aqueles soldados caíram. Está no texto, os soldados caíram. Bastava que Jesus saísse caminhando. Mas ao invés de fugir, sabe o que ele fez? Aí ele foi abandonado. Teve cara que andava com ele que voltou a pescar, voltou para a vida. Acabou. Se Jesus aí não está com nada. Sabe por quê? A visão dos judeus sobre o Messias é que o Messias viria e faria guerra contra Roma, que oprimia Israel. E quando Jesus não trouxe um reino físico e sim um reino espiritual, isso desapontou muita gente. Inclusive quando ele é preso, ele é abandonado. Abandonado, ninguém mais estava com ele. Só que o que não sabiam é que tudo estava dentro dos planos. Jesus tinha um encontro marcado com um homem chamado Barrabás. Barrabás é um nome que se divide em 2 partes. Bar significa filho,
Abbas significa pai. A tradução é filho do pai. Ninguém estava entendendo nada, só que Jesus vai lá e troca de lugar. Jesus é preso e quem sai é o filho do pai. Em outras palavras, Jesus, aquele que veio como unigênito, ou seja, filho único, estava decidindo ser morto, pois ele sabia que quando ressuscitasse, ele não seria mais o unigênito, mas ele seria sim o primogênito dentre muitos irmãos, porque está escrito: a todos quantos o receberam, a todos quantos creram no seu nome, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Se coloque de pé no seu lugar.